Quando a gente fala desse tema da distorção da palavra de Deus, isso às vezes remete a, por exemplo, heresia, erros teológicos, coisas assim do gênero. E muitas pessoas acabam confundindo ou têm dúvida o que é um erro teológico, o que é uma heresia, quando eu considero uma igreja ou um grupo religioso um grupo herético ou um movimento herético, ou quando uma perspectiva doutrinária é apenas um erro teológico e não uma heresia. Como é que a gente, no meio dessa confusão toda, a gente consegue diferenciar o que é heresia de erro teológico? É importante a pergunta, pastor, porque nós percebemos que o erro teológico, muitas vezes, ele provém até de um cristão sincero, né? Então, às vezes, a pessoa, por falta de recursos, né, por falta de uma instrução mais sólida, então ela olha para a Bíblia ali e ela acaba cometendo alguns equívocos de interpretação. A gente considera erro teológico desde que esses erros, essa falta de compreensão, e até mesmo de exposição desses assuntos, não firam as bases da fé cristã, que seria o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição de Cristo, que é a santificação, a respeito da volta de Cristo, né? No que tange sobre se ele já veio no passado próximo, se ele, não como ele voltará, mas coloca em dúvida se realmente ele voltará, e a ressurreição de Cristo, e daí por diante. Então, tudo isso acaba sendo erro teológico quando não atinge esses pilares, né? Ao cerne. Então, duvidou-se da volta de Cristo, né? Não estou falando a discussão de como isso acontecerá, mas duvidou-se da volta de Cristo. É heresia. É heresia. Duvidou da ressurreição de Cristo. É heresia. Do nascimento virginal de Cristo. É heresia. Entendeu? Então, tudo isso, os erros, eles não vão afetar esses pilares. Começou a afetar esses pilares da fé cristã, de erro teológico pode se tornar heresia. E quando isso acontece? Quando esse erro ele passa a ser sistematizado. Poderia dar um exemplo, né? Claro. A respeito de uma figura de um pastor chamado Guilherme Miller, que era um pastor batista e que, baseado em Daniel capítulo 8, versículo 14, onde narra a respeito, o texto profético a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Não vou entrar no mérito da interpretação do texto, que o tempo que não nos permitirá, mas ele chega a uma conclusão baseado naquele texto. Ele começa a fazer uma perspectiva da volta de Cristo, né? E ele retrocede até a volta do cativeiro com êxtase. A data que ele usa cronológica é 457, e a partir dali, contando as gerações, ele chega à conclusão de que Jesus voltaria em 21 de março de 1843. Isso seria uma exegese, pastor? Perfeito, né? Como eu disse a princípio, que tem a exegese, né? Que é o prefixo ex, exegese, que é quando você extrai aquele assunto, aquele ensinamento, aquela essência da Bíblia, e a exegese com o prefixo eixe, né? Exegese, que é quando você coloca na Bíblia o que é estranho a ela. Então ele praticou uma exegese, né? E não uma exegese. Então ele, baseado nisso, ele marcou a data da volta de Cristo, reuniu cerca de 100 mil seguidores aproximadamente, inclusive cristãos de outras denominações foram para a denominação dele com aquela esperança, venderam seus bens, abriram mão de tudo e tal. Chegou a data fatídica, né? Em 1843, 21 de março, não aconteceu nada. Ele foi lá, diante da sua comunidade, disse: olha, eu errei no cálculo, errei por um ano, Jesus volta em 21 de março de 1844. Passou-se um ano, né? E nada aconteceu. Aí ele refez a conta e disse: não, errei por meses, Jesus vai voltar em outubro de 1844, não aconteceu nada. Então ele vem a público e aí ele vai realmente afirmar a igreja, reconhecer o erro, né? Porém esse erro teológico dele foi sistematizado, e por ser sistematizado tornou-se na mão de um outro pensador, né? Se é que eu posso chamar assim, tornou-se uma heresia. Mas até então ele considera como o erro que ele cometeu, e aí pede perdão à igreja. Só que um discípulo dele, chamado Iran Edson, ele assumiu aquele ensinamento, agora aquele erro que foi sistematizado, né, tornou-se, portanto, uma doutrina, uma heresia, já que o termo heresia significa divisão, né? Então ele se afastou da ortodoxia, da interpretação cristã saudável. Ele então parte para uma interpretação equivocada e diz: não, Jesus, Guilherme Miller não errou,
Jesus voltou em 1843, só que ele voltou invisível para purificar o santuário celestial, né? E aí daí surge o Adventismo do sétimo dia, que por sua vez, né, encontra um adepto chamado Charles Taze Russell. Charles Taze Russell era filho de pais presbiterianos e ele não concordava com a doutrina de penas eternas, ou seja, a respeito da existência do inferno, e ele se simpatizou com a doutrina do aniquilacionismo do Adventismo do sétimo dia, se uniu por um tempo ao Adventismo, né? E depois se desentendeu também, saiu, distorceu. E aí ele fundou o que posteriormente foi conhecido como as Testemunhas de Jeová, e que tomou maior corpo ainda com seu sucessor, Franklin Rutherford, né? Então nós vamos perceber que aí nós temos já duas seitas com uma doutrina herege que partiu de um erro. De um erro teológico. Agora, o erro teológico ele pode ser um erro simples, mas se ele for sistematizado como aconteceu no exemplo, né, ele pode se tornar um grande problema para a fé cristã. Ou seja, um erro teológico, a princípio, pode não ser tão danoso, mas se sistematizado, se organizado, e isso pode ser em um curto espaço de tempo ou durante séculos, ele pode se tornar uma heresia e causar sérios danos à vida da vira sofismas, e aí é complicado para a igreja cristã. Por isso o mundo é repleto de seitas e heresias, né? Que se distancia do cristianismo, mesmo tendo uma capa de cristianismo. É verdade.